Primeiro, quero fazer uma confissão pública. Quando do discurso inaugural do presidente Chapo, eu senti um sabor e uma antevisão de grande observância dos princípios éticos. E diante do cepticismo de muitos, o meu entendimento é que estávamos a inaugurar uma nova fase para a história do nosso país. Infelizmente, não precisou de muito tempo para eu sentir uma incoerência por parte do presidente Chapo em relação àquilo que ele enunciou que seria a constituição do seu governo e as suas ações práticas. Desde logo se percebe, quando a gente olha para a ética como aquele campo de saber que se preocupa com a justiça social, mas que também produz maneiras de ser e de estar que vão incluir valores como transparência, integridade, e através dos quais nós podemos construir a justiça social. Eu sinto que o enunciado feito e a ação feita goza de discordância gritante. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é olhar do ponto de vista daquilo que Baumgarten, quando falamos da estética como a reflexão das sensações, do belo, nós até podemos fazer uma ligação entre a ética e a estética para isto. É que aquilo que é belo, do ponto de vista social, também é bom. Quer dizer, quando a gente vai repudiar uma atitude de alguém, o que fizeste foi feio. É que, do ponto de vista do olhar estético, a ação, não é? Ela não goza de beldade, não desperta sensações de agrado. O mesmo elemento pode ter esta valência ética, no sentido de que aquilo que se preconiza, que vai ser a prossecução dos bens, dos interesses coletivos, do ser com os outros, da convivência com os demais, foi minado. Então, as minhas duas primeiras notas é a incoerência do presidente entre o seu discurso e a sua ação. E outro aspecto que, do ponto de vista de cepticismo, ainda mantenho é a capacidade técnica dos que foram escolhidos para poderem dirigir os diferentes pelouros ao nível do nosso país. Alguns com experiência, alguns sem, mas o fato de serem indivíduos que a sua constituição, a priori, ela vem com esses vícios de neutralidade, de falta de observância da imparcialidade, tudo isso coloco como nódoas da nossa antevisão e tudo isto reduz a minha expectativa e crença que o presidente Chapo iria fazer uma revolução do ponto de vista das pessoas a dirigir e do ponto de vista do que fazer para o bem-estar do país neste momento histórico. O meu entendimento é acompanhado por um misto de desilusão, por outro lado, a ideia de trazer técnicos para o governo, que é algo de valência, mas que todos eles, nada vai valer termos pessoas com capacidade técnica se o seu agir político não se basear na observância dos princípios éticos. O que eu quero dizer aqui, ao final, é que precisamos de ter membros do governo que estejam com interesses suprapartido político, que os seus interesses sejam virados para o bem-estar de todos os moçambicanos, independentemente da cor política ou independentemente de como eles chegaram onde chegaram. Então, eu espero que estas nódoas que eu vejo logo a priori sejam sanadas, ainda que eu seja céptico que isso possa acontecer, mas é a minha primeira leitura de um processo muito cheio de nódoa, muito cheio de incoerências e incongruências de uma forma geral. Professor Régio, um dos problemas da corrupção no país, em Moçambique, é que ela gera compra de consciência. Significa que qualquer pessoa que se envolva em ambientes de corrupção fica com a sua consciência comprada para que quando estiver para tomar uma decisão vai ter que pagar favores dessa decisão. A própria eleição dentro do Partido Frelimo, enquanto candidato do presidente eleito, ela enfermou disto. Foi uma eleição sobre a qual ele ficou endividado com pessoas, independentemente de ter ou não competências, tem consciência comprada para agradá-los, para agradecê-los. É preciso começarmos por aí. Mesmo que não tivessem
os tais requisitos que a gente quer, ele não tem consciência limpa e livre de o fazer. O segundo elemento é que a maneira como o presidente Chapo é proclamado presidente, sem legitimidade popular, também coloca os problemas das vicissitudes que ocorreram, que também tem o dever de agradecer. Quando eu falo do dever de agradecer, olho como uma prova viva e inequívoca a nomeação do ministro da Justiça. É uma premiação clara de um ato de corrupção sobre o qual resultou a sua proclamação. Isto é uma hipótese, porque não temos nenhum fato que confirme. Mas do ponto de vista ético, isto é importante, porque a questão que a gente levanta é que a sua decisão não pode enfermar de vício, de acharmos que não foste imparcial, de acharmos que não foste e não agiste com isenção. Então, sobre esse aspecto, eu queria logo a priori tirar aquilo que são os primeiros elementos. O segundo elemento que a gente tem que ter em conta é o enunciado. Eu volto para o enunciado do discurso de abertura, que colocou palavras inexistentes no governo. Primeiro, falou de inclusão. Inexistente. Segundo, a constituição do governo, tendo em conta os desafios do país, percebes logo a priori, tirando um e outro ponto, que diante dos desafios que a gente tem enquanto país, a maior parte dos ministros que foram colocados estão desprovidos daquilo que pode ser a capacidade que a gente quer para responder ao problema. Isto eu estou a colocar como hipótese de trabalho, porque eu volto para a ideia da estética não só como belo, mas como aquilo que arrebata-nos. A ideia de termos um governo feio é também um governo que é feito nesses contextos que eu estou aqui a apresentar. O quarto elemento que eu queria olhar, antes de entrar para as questões de estética, é olharmos aqueles aspectos éticos. Nós, antes de tudo, temos que entender que os políticos moçambicanos estão desavidos com o povo moçambicano. Há uma linha de separação entre aquilo que é o discurso político que é feito ordinariamente pelo governo do dia e aquilo que são os anseios reais da população. É como se o que a gente fala, o nosso discurso, não provoca as tais sensações, como iria fazer aqui um discurso, porque a relação que tem-se entre a filosofia e a arte, e particularmente a estética, e como a estética vai redar dignidade, que a arte não é qualquer coisa, tem método, a arte ela exige um sistema de entender e compreender. No caso da nossa análise do governo, nós não encontramos esses elementos. O quinto elemento que eu quero apresentar, quando a gente olha para o nosso governo, é o objeto fim. Nós temos a ideia de que os que vão ocupar cargos governativos vão para servir. E a nossa percepção a priori é que a maior parte dos que se colocam vem para se servir e não para servir o povo. E esta ideia de não servir o povo percebe-se de várias formas. Houve um enunciado cosmético de redução de custos, mas quando percebes a máquina como ela está, ela não está com capacidade para ela ser eficiente e eficaz e garantir a tal justiça social que nós queremos. Como é que pode exemplificar este argumento que traz? O que eu estou a dizer é, quando tu afunilas, tu apenas, na perspectiva até da complexidade moral, tu apenas crias um ministério que do ponto de vista da carga é igual, mas não criaste situações de maior funcionalidade do mesmo. Estou a dizer o quê? Acumulaste, mas não reduziste, não retiraste. Há um ministério que eu acho de todo inútil. Digo isto de clareza porque, para mim, já nem devia existir. Ministério dos Antigos Combatentes. Este é um assunto que já não deveria dar lugar ao Ministério. A designação é Ministério dos Combatentes. Dos Combatentes. Muito obrigado por a correção. Então, é mesmo uma coisa que não devia acontecer. Devia ser uma direção que gera este aspecto. Então, revela que o paradigma de mudança é falacioso. Revela que o paradigma de contenção de custos é falacioso. Revela que o paradigma de nós fazermos um novo começar para fazer melhor é falacioso. Revela também que, do ponto de vista do que a gente quer fazer, não passou de um discurso.
Batemos palmas para um discurso, mas na hora do agir, as ações, as pessoas indicadas, não foram escolhidas os melhores quadros deste país. Eu não quero tirar o mérito de ninguém que esteja no governo, mas há muitos melhores moçambicanos que poderiam estar naqueles lugares, mas porque os lugares são feitos, de novo, usamos a palavra meritocracia, na prática agimos por confiança político-partidária. Quer dizer, não há mérito para ninguém que não seja do Partido Frelimo, apenas o mérito existe exclusivamente para aqueles que são do Partido Frelimo. Estás num momento em que diariamente, quer dizer, a maneira de ser e de construção das pessoas, a ideia de separar o eu do outro, de coinonia, de comunidade que nós queremos, este projeto não parece que vai realizar. Este projeto, a priori, me parece um falhanço de construção de uma equipe para quem quer ganhar um campeonato. Este projeto de construção deste governo me parece, a priori, um clube de amigos para agradecer, resgatar este, resgatar aquele, acomodar. E acomodar agrada. Este, para mim, é o paradigma que temos que olhar do ponto de vista ético. Não constituir governos para agradar os amigos, mas constituir governo para resolver os problemas dos moçambicanos. Bem indicados pelo professor Régio. Nós temos o problema do desemprego, mas quando tu olhas a fórmula, como a máquina está montada, tu vês que aqui provavelmente não vai ser mesmo nada. Mas tens que manter a fé. E eu ainda acredito que a palavra pode ser este campo que nos ajuda a corrigir, mas de per si eu vejo poucos elementos éticos sobre os quais pode se assentar a constituição de uma sociedade justa, igual, equitativa e que permita que todo moçambicano tire proveito dos recursos, mas eu vejo também um governo que vai ainda manter cartéis, que vai ainda também manter benefícios de grupos de interesses particulares. Infelizmente, este é o meu cepticismo público, que eu coloco em função de uma expectativa muito elevada quando ouvi o discurso de abertura e que não sinto nos passos que foram feitos do ponto de vista subsequente em relação a esse aspecto. Agora, do ponto de vista estético, quando a gente acha e olhamos aquilo que é a sensibilidade com a arte, aquilo que é o nosso interesse com o bem-estar da comunidade, porque aqui a questão do bem-estar é dizermos o bem-estar coletivo. Também vejo um governo que menos tem de preocupação prática com questões que podem gerar, digamos, esta harmonia. Como é que se fundamenta essa percepção que emite e chama isto de cepticismo público? Nessa perspectiva da última premissa, do último argumento que apresenta? É um cepticismo simples. Se tu tens uma sociedade toda, por exemplo, que julga, não é, que sente-se representada por um cidadão, que é o Sr. Venâncio Mondlane, e o Presidente da República acha que o encontro e a conversa com este cidadão, que a população vê nele uma luz de esperança, como uma questão secundária, é já um passo de procrastinar a resolução de um problema, que é imediato, mas que tudo isto tem a ver com qual é o pensar que temos para o país e como é que nós queremos manter um substrato ético, porque aqui a ética vai ganhar. Mesmo em Platão, em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, a condição para governar é ter o sentido de justiça. Este é um requisito básico de quem quer garantir, mas se tu tens leis injustas e tens ações que perpetuam a injustiça, a probabilidade de você ter mais excluídos, mais marginalizados. O próprio governo é esse espectro, não é? Que exclui, que marginaliza, que também secundariza. Então, para mim, é um cepticismo que eu estou a colocar em relação a isto, porque é preciso dar entre o discurso que é falacioso, provavelmente podemos ser surpreendidos com ações corretas, mas o texto bíblico não nos ajuda em dizer que podemos ter um vinho novo nessas condições, um pano novo em todo um tecido estragado. Um vinho novo em odres velhos. Em odres velhos não se espera muito. Eu mantenho a minha posição de cepticismo e crença que esses odres velhos vão manter e, se não piorar, algumas situações já se
quer dizer, estão em voga, mas que têm sinalização de mudança, mas quando depois a ação que é feita é toda incoerente. A teoria de correspondência nos diz muito isso, quer dizer, é sentir que não há correspondência entre o que tem sido o discurso público e a ação diária. Há mentiras públicas e verdades escondidas, mas publicamente há muita mentira, mas que no fim depois a gente só descobre que é mentira, não é? Isso é uma teoria de falsificação de preferências, bem conhecida. Supondo verdade em hebraico, não é? Emuna, coloca essa ideia de confiança, mas essa ideia de confiança foi o que perdurou em Moçambique durante 5 anos. Não é? O discurso feito para a eleição do presidente Nunes foi esse: nós confiamos em ti e confiamos no descalabro de um país. Quem foi o descalabro? Os 10 anos de governação do presidente Nunes foram os anos de regressão de um país que já tivemos isso num outro debate, que eu acho que era melhor saltarmos esta página, certo, e nos centrarmos no futuro incerto e na palavra que pode ainda melhorar alguma coisa.